iniciando mais um Tertúlias com você. Hoje é segunda terça-feira do mês de junho, dia 10 de junho. Esse mês especial, nesse mês das festas juninas, esse mês que é um mês especial para todo o Nordeste. Então hoje eu vou receber um alagoano, um poeta vindo lá das Alagoas, para a gente bater um papo sobre o movimento literário em Alagoas e diversas iniciativas que ele tem, dos seus livros produzidos. Vamos conhecer um pouco mais deste escritor Matheus Cavalcante. Vamos conhecer a poesia alagoana. Enfim, por isso que eu estou aqui com o meu oxente. Danou-se. Vixe! Lá de Maceió. De onde o nosso convidado, ele é de lá, né? Então, só esperando o nosso Matheus Cavalcante entrar aqui conosco, sem muita conversa, sem muito blá blá blá. Vamos conhecer Matheus Cavalcante. Matheus, se você estiver por aí, eu te digo o seguinte: para estar aqui conosco você precisa estar no celular, certo? Por quê? Porque se você estiver no notebook, a gente não consegue fazer o convite. Enquanto a gente espera Matheus aparecer ali, eu vou mandando um convite aqui para geral, se juntar a gente aqui. Vamos conhecer um pouco mais. Semana passada a gente recebeu um convidado da Bahia, né? E hoje a gente recebe um convidado das Alagoas. E assim caminha o nosso Tertúlias com você. Aqui nós já recebemos personagens literários diversos, né? Lançamento de livros, vários por aqui. Já batemos papo sobre temas diversos também. Já falamos sobre saúde mental, já falamos sobre TEA, já falamos sobre relacionamento abusivo, já falamos sobre abuso sexual de criança e adolescente. Enfim, além de trazer poesia, além de trazer literatura, nós perpassamos os diversos assuntos que nos atravessam no nosso dia a dia. E claro que a gente celebra também diversas datas. E falando em celebrações daquelas campanhas de saúde que nós temos todo mês, esse mês que é o mês de junho vermelho, vermelho como o nosso Brasil de brasas, que é a campanha que sensibiliza, que visa sensibilizar as pessoas para a importância de doarem sangue. Por isso, junho vermelho. Então podem perceber que os nossos cards do mês estão todos vermelhos. E nós estamos aí fazendo um convite para você que pode doar. Você que está aí e nunca teve coragem, tenha coragem, porque não dói nada. E até bom, isso ajuda a renovar o nosso sangue. A gente recebe uma série de exames para ver como é que está a nossa saúde. E a gente pode salvar até 14 vidas com uma doação. Então, procure um banco de sangue, faça a sua doação, e ajude a salvar vidas. É isso aí. Deixa eu ver o que é que está acontecendo. Por quê? Porque o nosso... Boa noite, Ivone. Seja bem-vinda por aqui. Tá certo. Vamos lá. A gente está aqui esperando o nosso convidado para a gente bater esse papo. Então, já fiz o convite, estou esperando ele aceitar o nosso convite e aparecer por aqui. Aí, é isso aí. Seja bem-vindo, Matheus Cavalcante, lá das Alagoas. Eu já mostrei minha camisa aqui de Maceió. Hoje eu vim vestido a caráter. Tá, é uma satisfação estar com você. Demorou, mas chegou, né? Que bom te ter aqui.
E a primeira pergunta que eu te faço é como é que você chega? Me fale aí suas expectativas, seus sentimentos, suas emoções. Solte o seu coração e diga como é que você chega para o nosso bate-papo. Com muito otimismo, Tássio. A poesia, a literatura é isso, né? Esperança, otimismo, alegria, alegria de sermos nordestinos, de fazermos parte de uma cultura rica, valiosa e que muitas vezes é muito desrespeitada, né? Desvalorizada, mas a gente sempre alimenta a nossa esperança, né? Com certeza. Não é à toa que Luiz Gonzaga cantou muito, né? Em seus versos, a Asa Branca, os grandes clássicos da nossa música, falando das riquezas, mas com um olhar de sofrimento, de amor, de esperança, né? Que é própria da gente, que é brasileiro, que é nordestino. É isso, a gente diz que nós somos brasileiros e não desistimos nunca. Nós somos nordestinos e sorrimos sempre. Pois é, por mais que a gente passe pelas dificuldades, a gente sempre dá um jeito, a gente sempre faz, né, do sofrimento uma alegria, sempre com música e poesia. É isso aí. Exatamente. Mas antes da gente falar de literatura, da literatura das Alagoas, que foi o convite, né, que foi feito, né, é sempre a gente é interessante porque eu percebo você como uma pessoa muito ativa, mas e por isso mesmo eu queria conhecer um pouco mais de Matheus Cavalcante. Então, eu já disse aqui que você é de Maceió, das Alagoas, que você é poeta, mas eu queria que você contasse um pouco mais da sua história, né? Como é que você se descobriu poeta? Desculpa. Como é que você se descobriu? Quem foi que lhe disse ou lhe disseram? Você mesmo se descobriu como poeta? Quando foi isso? Quando se deu? Quando você começou a escrever? Enfim, diga aí para nós. Então, eu sempre fui uma criança, um jovem, um adolescente muito dedicado nos estudos, né? Desde pequeno. Sempre estudei em escola pública, né? E aí, terminei o ensino médio e fui buscar uma especialização profissionalizante. Eu me formei em segurança e medicina do trabalho pelo Senai. Aqueles cursos profissionalizantes que o jovem faz um itinerário de 2 anos, né? Para ter uma formação. Só que aí eu terminei o curso e ao mesmo tempo eu me dedicava à vida pastoral, porque eu sempre, desde a infância, eu sempre fui muito participante dos grupos da Igreja Católica. E junto com a juventude, eu fui semeando a vocação. Então, terminei os estudos e senti o chamado para a vida religiosa. Então, fui para o seminário. O seminário não era aqui em Alagoas. Aí eu fui residir no município de São Paulo, no município chamado Batatais, né? Lá tinha a casa de formação e eu fiquei 1 ano nessa casa, juntamente com mais 9 jovens que estavam aí nesse percurso. E nesse tempo que eu fiquei,
a gente tinha um monte de atividades, formação, né, trabalho pastoral. E aí eu fiquei um ano, né, nessa cidade. Depois, no final do ano, eu retornei de férias e para cá, para Maceió. E aí no ano seguinte eu fui residir na cidade de Contagem, em Belo Minas Gerais. Horizonte. É, conheci muitos lugares desse tempo que eu fiquei. E nesse ano, eu fiquei um ano em Belo Horizonte. Lá iniciei o curso de filosofia, de licenciatura. Estava indo muito bem no seminário. Mas aí, na metade do ano, nas férias, eu fui fazer alguns exames e é, fui numa oftalmologista e ela me recomendou procurar um neurologista porque meu caso de saúde não era de problema de visão, né? Que eu tenho visão pálpebra baixa. Então, eu busquei os especialistas e me deram um diagnóstico de uma patologia rara. O médico me diagnosticou de uma síndrome chamada miastenia graves, uma doença degenerativa que causa fraqueza muscular e diversas outras desordens. Então, esse diagnóstico acarretou a minha dispensa do seminário. Entendeu? Uhum. A minha família optou pela preocupação com a minha saúde e também da igreja ter que assumir alguma coisa de ficar enfermo, né? Então eu tive que interromper tudo, o percurso, e voltar para Maceió. Mas eu não desisti. Aí eu voltei para Maceió, fiquei um ano refletindo, aconteceram muitas coisas, não fiquei convicto desse diagnóstico, e aí eu decidi procurar outro especialista aqui em Alagoas. E consegui uma consulta com um médico renomado, o nome dele é Fernando Gameleira, aqui, e ele começou a estudar o meu diagnóstico. E aí, depois que eu fiz uma biópsia muscular, eu levei uns 2 anos para o diagnóstico definitivo. Aí eu fui diagnosticado com uma síndrome chamada síndrome de Kearney-Sayre. É uma doença mitocondrial que provoca desordens no funcionamento dos organismos, pitose palpebral, fraqueza muscular e fadiga. Então, aconteceram tantas coisas na minha vida que me inspirou a escrever minha própria história de vida, as minhas lutas. Aí eu comecei a colocar tudo no papel e no ano de 2019 eu decidi publicar o primeiro livro. Aí eu intitulei assim, Recomeçar, Persistir, ó, Relatos da Vida e Vocação. Uhum. Aí nesse livro eu falo da minha história de vida, minha biografia de vida, infância, adolescência, da importância de o jovem participar de um grupo, buscar se integrar com o grupo para discernir os talentos
a vocação, né? Não só a vocação religiosa, mas a vocação para a vida, né? Quando a gente faz parte de algum grupo, um coletivo, e troca de experiência, de conhecimento com as pessoas, a gente adquire experiências, conhecimentos, né? E foi assim que começou a minha trajetória. E aí eu não parei. Aí eu sempre fui um admirador da cultura alagoana. O nosso estado é o estado que possui um maior número de folguedos do país. Mas calma, que a gente não vai falar ainda das Alagoas. A gente está falando de Matheus Cavalcante. Calma. Aí Vamos eu comecei falar. a escrever Viu, ô Matheus? as primeiras poesias, né? Certo. E aí, Cris Nolasco está dizendo aqui poesias, que você tem uma história de superação. Você falou do seu tempo de seminário, né? E aí seja bem-vindo, Nicolas Obi, nosso poeta de farda, está aí conosco. Eu queria voltar um pouquinho mais, conhecer um pouco mais. Quando você falou do seminário, que você falou que você foi para São Paulo, você não estava ainda, não tinha descoberto ainda a questão da síndrome e tudo. Você foi para uma ordem religiosa? Você foi seminarista de uma ordem religiosa? Ou você foi pela diocese que você participava em Maceió? Fala pra aqui em gente aí. Maceió possui uma comunidade administrada pelos missionários claretianos, missionários filhos do Imaculado Coração de Maria, ou seja, é uma congregação missionária. Eles não ficam em lugares fixos, igual os diocesanos, que passam, por exemplo, 10, 15 anos no mesmo lugar. Entendeu? Então, no máximo, eles ficam 7, 8 anos ali na comunidade e depois o superior designa os padres ou quem ele quiser para outras comunidades. Entenderam? Então você foi para fazer parte da Ordem dos Claretianos, para ser Exatamente. missionário. Eles possuem faculdade, eles são administradores da editora Ave Maria, entendeu? Eu fiquei 2 anos nesse seminário e aprendi muita coisa, adquiri muita experiência, conheci gente, pessoas muito maravilhosas, muito humanas, gente de fé, que até hoje eu tenho contato, né? E assim, apesar da frustração de não ter seguido no caminho, né, eclesial, eu continuo me dedicando à igreja. Depois que eu vivenciei tudo isso, aí eu publiquei o primeiro e o segundo livro, aí eu comecei a me dedicar à literatura voltada para as Alagoas, entendeu? Maravilha. E hoje você, além da literatura, você trabalha com o quê? Você já disse que você fez o curso de segurança do trabalho. Você trabalha com segurança no trabalho ou você tem alguma outra atividade? Como é que é sua atividade laboral? Ou hoje você está se dedicando integralmente à literatura? Fala pra gente. Hoje eu me dedico inteiramente à literatura, à produção, ao fomento dentro da minha casa mesmo. Buscando fortalecer o diálogo coletivo, buscando também ampliar o diálogo a respeito das políticas públicas, porque eu não sou só poeta, escritor, eu também sou militante, né? E aí, depois que eu lancei o livro em 2020, aí eu não paguei mais. Aí eu criei um grupo
um grupo intitulado Alagoas Literária, e comecei a convidar escritores e poetas de Alagoas e de outros estados para integrar esse grupo. E Maravilha. aí, Mas e, falando em grupo, eu queria voltar mais. Eu tô puxando pela sua história. A gente vai falar do movimento literário de Lagoas, mas você falou da sua juventude na igreja, e aí você falou de participação em grupos. Você, por um acaso, foi da Pastoral da Juventude? Você foi dos grupos sim, jovens da participei PJ? da Pastoral da Juventude, Você... inclusive o chamado, a vocação, surgiu através de um retiro. Participei de um retiro de carnaval, entendeu? Uhum. Retiro de Pela pastoral. carnaval, a gente tem os momentos de muita oração, de muita experiência com Deus, e a gente sente o chamado de Deus através dessa participação constante, Isso. entendeu? Só falando uma curiosidade, né? No início o Matheus falou que a gente já vinha tentando marcar isso já tem um tempo, acho que já tem uns 3 ou 4 meses que a gente está tentando. E aí ele disse assim, é porque as lives nossas, né, literaturas com você, às terças-feiras, assim, mas terça-feira eu dou catequese, eu sou catequista, então nas terças-feiras eu tenho essa atividade. Falei, ó, então veja aí como uma terça-feira que não vai ter o catequese, não vai ter o encontro, aí você me fala, ó, tá, tal dia, assim, assim. E aí ele falou assim, eu acho que no mês de junho vai ter o recesso, aí eu vou conseguir. E aí ele me mandou uma mensagem, falou assim, pronto, segunda, terça-feira de junho a gente vai fazer essa nossa live para a gente bater esse papo, conhecer mais o Matheus Cavalcante, esse poeta, conhecer mais esse ativista cultural, esse produtor cultural, enfim. Então, é interessante isso, por isso que eu estou puxando essa história. Porque, Matheus, eu também sou pejoteiro. Apesar de não ser mais jovem, mas o coração de pejoteiro permanece em quem vivenciou isso na nossa Igreja Católica. Então, eu até hoje acompanho os grupos, eu fui de coordenação, eu fui de assessoria, enfim. Hoje eu não estou mais no movimento da PJ, mas ainda acompanho pelas redes sociais todos os movimentos, incentivo as minhas filhas a fazerem parte, porque eu sou um apaixonado pela pastoral, em especial pela pastoral da A juventude. gente aprende muito, né? Muitas experiências. Tem os conflitos, claro, como a gente trabalha com seres humanos, mas a gente se enriquece muito com tudo, né? Sim, com certeza. Uma das coisas mais belas da pastoral da juventude é que ela trabalha o ser humano como um todo. Não é só uma questão de trabalhar o jovem para a igreja ou a questão teológica, teologal né, relacionada à igreja, mas todas as dimensões que formam o ser humano. Isso é uma das coisas mais belas, né? E que a gente vive esse momento de acolhida. Aí, Então, por isso atualmente, eu decidi ingressar para a catequese, ser catequista. que Porque é uma toda a vocação, experiência que eu adquiri no seminário, eu pensei, eu não vou deixar que todo esse aprendizado seja perdido. Então, eu decidi entrar para a catequese e hoje eu sou catequista de adultos, entendeu? muito Eu bom. dou formação para os catequistas de adultos. E agora, no dia 18 de junho, aqui na comunidade, na paróquia, eles vão receber o sacramento do Crisma, que é um momento muito, muito importante na vida do cristão, né? É aquele momento que carimba, realmente você é um filho de Deus, você é um discípulo de Deus, É a a serviço. confirmação. E É, vivemos no domingo um momento forte, né? Que geralmente na maioria das paróquias se celebra o Pentecostes, ou melhor, no Pentecostes se, né, celebra o sacramento do Crisma. Eu já fui catequista de Crisma também, de preparação para o sacramento da Crisma. então, É, que bom que nós temos algo em comum, né? com certeza. Pois é, maravilha, que coisa boa. Tá a Ivone batendo palmas pra gente.
Inácia Girão, seja bem-vinda. Quem mais que chegou aí? Teve mais gente. Raimunda Assis, que bom que vocês estão aqui conosco. Mas aí, assim, agora, né, você falou aí dessa superação sua, você foi contando a sua história, você começou o seu primeiro livro contando história, né, dos seus relatos, né, de vida. E o segundo livro, você já mostrou o primeiro, agora vamos falar um pouquinho do segundo livro. Você já lançou 2 livros. E o segundo livro nos traz o quê? O que é que nos apresenta? É isso aqui, ó. Esse livro aqui eu conheci uma profissional de São Paulo. O nome da profissional, ela tem um empreendimento chamado Cia das Ideias. E aí eu tive a inspiração de reunir a unidade entre cultura, temas sociais e falar sobre a importância da poesia e da música na transmissão dos valores culturais. Então, eu dividi o livro em poesias, reflexões e artigos. E aí, nesse segundo livro, eu comecei os primeiros escritos relatando sobre a cultura e as tradições de Alagoas. Entendeu? Aí aqui, um desses livros, deixa eu... Aqui, ó. Aí eu pedi para criar as ilustrações e eu fui escrevendo as poesias, entendeu? Aí, ó, a poesia Despertar. Pequenos poemas, mas que vêm nos dizer algo. Por exemplo, eu digo assim, despertar. Despertar para a fé, a esperança, a caridade. Despertar para o encontro, a partilha, a unidade. Despertar para o louvor, a escuta, a oração. Despertar para o conhecimento, a arte, o talento. Despertar para a ética, o respeito, a responsabilidade. Despertar para o valor que a vida necessita e o cuidado que ela precisa. Aí, poesias que falam sobre... Aqui eu faço uma homenagem a Maria, ó. A mulher sobre todas as mulheres. Nós temos na editora um livro todo de orações e poesias dedicados a Maria. Devoção Exatamente. e poesia. Ó, Eucaristia. Tá vendo? Eucaristia. Mas isso é o que a gente já conhece, mas que na rima tem o sentido mais belo, né? Quando eu falo de Eucaristia, eu digo, é um mandamento imemorial da paixão, é sacrifício de vida e ressurreição, é sacramento, é altar da igreja e da humanidade, é partilha e comunhão, é levar Cristo no coração. Eucaristia é Cristo crucificado, que padeceu na cruz por nossos pecados. Da morte e do pecado, ele triunfou. Hoje, amanhã e sempre é Rei eterno e vencedor. Então, são bem coisas, homenagens que a gente vai fazendo. Falo sobre amizade, né? Poema Viver. Este poema eu considero um dos mais belos que eu já fiz. Eu digo assim: viver é ser presença e não esquecido, ser esperança e não desanimado, ser alegria e não amargurado. Viver é ter histórias para contar, ter alguém para partilhar, é ter paz no coração, fazer da vida amor e emoção. Viver
é querer bem aos que são amados, não sendo indiferente aos não amados. É festejar os projetos findados, é finalizar também os que ficaram inacabados, é aceitar a vida com suas flores e espinhos, enxergá-la como obra divina, que precisa ser vivida, amada e querida, ser colorida, harmonia. Assim é viver, assim é a vida. Maravilha, maravilha. Tá certo. Que E coisa boa. aqui, nessa parte aqui do livro, eu falo sobre artigos falando sobre a respeito da identidade, do respeito às diferenças, da diversidade cultural. Aí aqui eu já vou relatando sobre a questão patrimonial, sobre a importância de conhecer a diversidade do nosso lugar, das nossas tradições, né? Falando sobre preservação, né? Eu falo também no arquivo onde eu intitulo A Preservação da Ecologia na Visão de São Francisco de Assis, né? São Francisco de Assis é uma grande referência para nós. Ele Com amou os certeza. animais, ele amou a natureza, né? Ele deixou grandes ensinamentos de cuidado. Então, a gente associa, do mesmo modo como a gente preserva o meio ambiente, a gente precisa cuidar e preservar a história, a cultura, a diversidade, o patrimônio que nos define como pessoas humanas, como pessoas que pertencem a um povo, né? Então, aqui Essa moda. eu não tenho mais exemplares dele, mas eu tenho a versão dele e-book, mas breve eu vou ter versão impressa e foi muito feliz na época, em 2020 eu lancei esse segundo livro. E aí, depois que eu criei o grupo Alagoas Literária, eu comecei a fomentar a questão da cultura alagoana, do patrimônio histórico. Comecei a fazer uma pesquisa sobre o patrimônio histórico, porque Alagoas é rica, guarda um patrimônio material e imaterial muito rico. E aí eu publiquei o livro Contando Alagoas em prosa e versos. Deixa eu mostrar ele aqui. Contando Alagoas em prosa e verso. Aí é um livro seu, autoral, ou é uma coletânea, ou tem participações Nesse diversas? livro eu convidei 6 autores para colaborarem, né, Sim. com a publicação. Depois eu fui aumentando a quantidade de participações do livro, né? Entendeu? Aí e aí eu fiz uma pesquisa porque a questão é o seguinte, assim, as pessoas sabem que existe o patrimônio histórico, mas elas não sabem, não conhecem como é que ele foi construído. Não sabem o que eles representam para a história.
Muitas vezes falta a consciência da própria gestão pública em relação à manutenção e à preservação do patrimônio cultural. Em pleno século XXI, nós ainda nos deparamos com os relatos da desprezo com o patrimônio cultural. Não é à toa que a gente vem presenciado aí alguns patrimônios abandonados e que poderiam ser utilizados como espaços de desenvolvimento, de cultura, de história, de eventos, de feiras, né? Lá em Canavieiras, Matheus, você falando eu já contei aqui essa história, mas é sempre bom lembrar para poder a gente cobrar. E nós tem um casarão antigo que foi doado pelos proprietários para o município para ser feito um museu. Então foi doado o casarão com todos os móveis dentro, que são móveis também que são seculares. Então conta um pouco da história daquele momento da cidade, enfim. E hoje esse material está espalhado pela cidade, muito desse material está perdido e a casa está em vias de vir a desabar. Uma coisa que era para servir como ponto de referência histórica, como ponto turístico, como um legado histórico para a cidade, enfim, está lá como um monumento ao desgosto, um monumento ao descaso. É triste. A gente vê isso. Aí o livro é esse aqui, em outros lugares, né? Tássio. Ó, Contando Alagoas em prosa e versos. Uhum. Nele está contido. Eu, através da pesquisa, decidi contar a história em prosa e poesia, porque o estilo da minha escrita é isso mesmo. Você contar a história em prosa, mais uma prosa poética, e também a poesia. Aí aqui, ó, fui intitulando, entendeu? Ó, que eu falo sobre a Academia Alagoana de Letras. Uhum. Aí eu intitulei o centenário da Academia Maçaioense de Letras e o protagonismo das mulheres. Porque na época as mulheres não tinham espaço nas academias de letras. E, de repente, as mulheres foram ocupando esses espaços que só era de maioria dos homens. Uhum. Você vê a evolução, né, cultural e histórica. Então, aí aqui eu falo também da questão dos museus, convidando o leitor, essa necessidade, essa importância de a gente ir ao museu, visitar o museu. Aqui em Maceió nós temos o Museu da Imagem e do Som, né? Que guarda um grande acervo da música alagoana. Né? Tem um museu histórico também, né? O museu histórico, eu tive no museu histórico. Eu gosto de fazer esse turismo cultural, eu acho bem interessante. Aqui, ó, é a nossa Biblioteca Pública Estadual, Graciliano Ramos. Uhum. Então é um livro que eu recomendo todos buscarem adquirir, porque eu falo do patrimônio cultural de Alagoas, mas eu falo de uma forma do patrimônio de forma abrangente, de forma geral. Nosso patrimônio cultural, seja em São Paulo, seja no Rio, ele precisa ter um olhar de mais valor, né? A gente mesmo despreza o patrimônio da nossa cidade. Quando a gente deixa de visitar um teatro histórico, né? Quando às vezes a gente não participa
dos processos de melhoramento daquele bem, né? Não procura saber se no bairro tem uma associação de moradores para discutir as questões, né? O povo fica cada vez mais anticultural, porque Afastado. não há. O fazer cultural e o fazer literário, embora a produção do escritor seja tida como uma profissão individual e solitária, né? Mas em que pese isso, o nosso livro, para existir, ele não basta apenas ser escrito, né? Ele precisa ter a nossa comunidade literária envolvida. Então, esse é um processo coletivo também, né? E o resgate, quando a gente se propõe a escrever para resgatar a história, né, e o patrimônio histórico e o patrimônio cultural, isso é importante. E o bonito é que eu tive essa criatividade de publicar esse livro, e desse livro eu criei um projeto de mostra cultural, onde eu selecionei alguns patrimônios culturais e transformei em vídeos. E aí eu conheci um poeta do Ceará, grande amigo, talentosíssimo, poeta Murilo Barroso. E ele tem uma voz que é uma voz, vamos dizer assim, abençoada por Deus, para narrar nas histórias. E aí ele se encantou com todo esse projeto e se dispôs a gravar as narrativas do projeto. E eu criei esse projeto aqui, ó. Contando o patrimônio de Alagoas, ó, passado e presente. Fiz um projeto, fui lá no teatro daqui da cidade, isso foi em 2022, e apresentei a proposta. Na época, o gerente, muito sensível, conheceu e se encantou com a proposta. E decidiu abrir as portas para mim. E eu consegui fazer a primeira mostra cultural no espaço do Teatro Deodoro. Para mim foi assim, marcante, sabe? Você, como que está iniciando como escritor, ter um projeto de mostra cultural, poder expor seu trabalho para o público, ficou exposta lá por um mês. E foi um momento muito enriquecedor, porque os estudantes, as escolas iam visitar, eu fazia questão de ir lá acompanhar, recepcioná-los. E aí eu consegui fazer 2 edições desse projeto, em 2022. Depois eu não consegui mais. E aí eu estou numa batalha para que, por exemplo, esse projeto seja desenvolvido nas escolas. As nossas escolas, infelizmente, não se desenvolve educação cultural patrimonial. E se desenvolve muito pouco. E projetos que a gente utiliza, por exemplo, as tecnologias, é muito atrativo para a juventude, principalmente, para formar valores e transmitir o conhecimento de uma forma satisfatória, né? Tem um caráter pedagógico, mas aí como toda batalha cultural, a gente tem que continuar persistindo. E aí eu estou buscando parcerias para ver se a gestão pública aqui da minha cidade abre as portas
para que eu possa desenvolver o projeto, entendeu? Maravilha, maravilha. Tem os editais, eu acredito que aí também deve ter os editais, né, do PNAB, né, a Lei Aldir Blanc, o Plano Nacional de Cultura Aldir Blanc, e a Paulo Gustavo, que Os eu acho editais, que mas eu digo para você, os editais, ele não resolve os problemas do artista literário cultural. mas, Porque muitos editais dos municípios e dos estados acontecem com muita burocracia, eles botam muitas percalços, e acontece às vezes que as pessoas que estão julgando o seu projeto, às vezes, não têm compreensão, não têm sensibilidade e lhe dá uma nota que é desfavorável ao que o seu projeto realmente merece. uhum. Então, existem muitas lacunas. Inclusive, Agora sim, Matheus, quando se você fala, fala também das pessoas com deficiência, por exemplo, participarem dos editais. Embora a PENAB tenha, né, você participar como pessoa com deficiência, mas ainda existem muitas lacunas. O que de fato deveria acontecer é as fundações municipais de ação cultural, junto com a comunidade artística, desenvolverem fundos, porque mesmo que o artista não seja contemplado no edital, mas ele não deixaria de desenvolver o seu projeto. Entendeu? A mas questão é essa. para isso a gente precisa da participação nos conselhos de cultura, principalmente nos conselhos municipais de cultura. Por quê? Porque os conselhos municipais de cultura são necessários para a criação dos fundos. E a maioria dos Exatamente. municípios hoje tem os fundos de cultura que independente. Mas uma coisa que os editais eles estão evoluindo. Ele é uma política cultural nova, relativamente nova. Exato. E eles têm avançado e diminuído, né, seus entraves burocráticos. Então, e é uma forma de você levar recursos para lugares onde não chegava, né? Então, se hoje ainda está difícil, há um tempo era pior ainda, né? Então, agora cabe a gente também procurar Não, as coletivamente se dificuldades, empoderar, né? melhorar, tivemos muitos avanços, com certeza, na nossa cultura literária. Se a gente for analisar de 10, 15, 20 anos para trás, a gente vê o quanto a cultura literária avançou, o quanto o artista conseguiu ter reconhecimento, ter visibilidade. A quantidade de grupos literários também cresceu muito, né? Grupos A adesão. literários, coletivos de autores, clubes de leitura. Hoje nós estamos num processo de crescimento nos clubes de leitura, né, que é interessante, né, e é uma forma de divulgar também a nossa arte e é uma forma também da gente ser lido de uma forma crítica, o que eu acho bem interessante. Que não é aquela leitura individual e passiva, é aquela leitura que você esse poema é lindo, eu achei esse poema assim, assim, assim. Aí o outro diz assim, eu não entendi o poema dessa forma, eu entendi o poema de outra. E aí você cria uma celeuma poética que é bem interessante e que muitas vezes a gente fica fechadinho no nosso mundo, assim, sabe? Só com as vontades que a gente tem, principalmente nós poetas. Agora, Tássio, uma questão ainda que é bem difícil. Quando se fala de política pública voltada para o segmento da literatura, a gente percebe que poucos têm a coragem de integrar esses diálogos, porque realmente são batalhas difíceis. Porque em 2022 eu iniciei uma batalha questionando a respeito, por exemplo, de políticas públicas aqui na cidade de Maceió. Eu
perguntava para alguns os escritores se tinham conhecimento de alguma legislação municipal. E ninguém sabia responder nada. Ou seja, como é que você é artista, você não procura saber os seus direitos, os seus deveres? Há uma ignorância, uma leiguice em relação a isso. Então eu fui pesquisando, aí eu descobri que tinha uma lei municipal estabelecida por um vereador de 2002, se eu não me engano, não me recordo bem, mas que a lei não estava sendo aplicada, ou seja, estava defasada. Então, eu comecei a estimular um pequeno grupo de escritores e a gente formulou um projeto de lei. A gente foi lá na FEMAC, na Fundação Municipal aqui da cidade, e por coincidência, nesse dia, havia um vereador participando lá. O vereador se dispôs a nos ouvir. Era um vereador do Partido dos Trabalhadores, do PT. Ele abraçou a pauta da literatura. A gente saiu de lá otimista. Mas, desde 2022, o projeto tramitando, e ano passado o vereador tentou se reeleger, perdeu as eleições e abandonou a pauta. E não deu satisfação. Não deu satisfação, imagina, não deu satisfação de nada. Sendo que a gente está lutando agora para que o projeto que já foi concluído passe para outro vereador. O vereador. Porque ele precisa ser reapresentado. Ele precisa ser reapresentado por os políticos, eu não digo todos, mas nem todos os políticos valorizam, têm interesse pela nossa cultura literária. Isso é uma realidade, infelizmente. É um fato, mas isso não pode nos desanimar. E um outro problema que nós temos é porque, assim como a gente fala, né, que os nossos políticos não abraçam a causa da cultura, em especial da cultura literária, os nossos literários, ou seja, nós, muitas vezes também não votamos nos nossos candidatos da cultura. Então, você sai um candidato, e eu acho que isso se repete em quase todo o Brasil, quando sai um candidato pautando a cultura na sua campanha, normalmente ele não é eleito. Então, isso é um outro problema que a gente precisa enfrentar. Então, isso não parou, não. Eu não pensei só na questão municipal. Decidimos também tornar um projeto de lei estadual. O que nós fizemos? Conseguimos um diálogo com a deputada aqui de Alagoas, Fátima Canuto, que nos abraçou, nos acolheu, e protocolamos um projeto de lei estadual, está tramitando na Assembleia Legislativa. Mas a batalha acabou pelo fomento da literatura? Não, porque o projeto ainda está tramitando e nós ainda temos que ficar acompanhando todo o processo até a conclusão final do projeto. Mas nós temos muito otimismo de que vai ser aprovado, porque já teve muita aceitação das comissões, entendeu? E o que esse projeto estabelece? Que a literatura alagoana seja inserida dentro das escolas estaduais, seja desenvolvida, que o escritor, o poeta possa participar desse aprendizado, né? Desse aprendizado, de transmitir o conhecimento cultural a
participação ainda dos escritores brasileiros eu acho muito escassa no âmbito educacional. Embora algumas instituições e escolas ainda convidam os escritores e poetas a desenvolver palestras ou participar de alguns saraus nas escolas, mas isso tem que ser mais dialogado e mais ampliado e se tornar algo frequente. E isso só acontece o quê? Quando um coletivo se dispõe na sua cidade a lutar por isso. A dialogar, a procurar a Câmara, o vereador, os conselhos. Fácil? Não. Necessário. É uma batalha grande. E necessária. Né? E necessária. E tem que ser persistente, porque é uma coisa que é processual. E às vezes anda, às vezes para, e às vezes a gente tem que estar insistindo e tem que buscar os caminhos e estar sempre na pressão. Né? É isso. Eu acho que quero, né, lhe dar os parabéns, que a gente já está caminhando aqui para o nosso finalzinho do nosso bate-papo. Queria te agradecer por ter aceito o nosso convite. Né? Toda essa dificuldade da gente marcar, né? E conhecer um pouco mais, Matheus, né? Você, e aí, sua tá, luta, eu não parei, sua superação. Em 2023, para encerrar, eu publiquei esta obra aqui, ó, Contando os Literatos e Notáveis da Terra dos Marechais. A gente faz um trabalho lindo aqui, ó, de resgate das personalidades alagoanas. Como é que é feito esse projeto? A gente convida os autores alagoanos, faz um intercâmbio com autores de outros estados, eles escolhem as personalidades alagoanas e eles vão contar a trajetória dessas personalidades, os seus talentos, os seus desafios, a importância deles para a sociedade, o legado deles. E a gente fala nesse livro da importância de preservar a memória cultural, os espaços de cultura e memória da nossa cidade precisam ser preservados. Existe uma biblioteca aí de resgate da memória existe que uma eu tenho. biblioteca aí na sua cidade que às vezes ela só fica de portas fechadas, porque ninguém visita. Ou Tinha ninguém uma aqui sabe que ela no existe. centro da cidade, no centro mesmo da cidade, na praça que é considerada a principal praça da cidade, a gente tem no meio da praça uma biblioteca. Foi fechada para reforma e está até hoje. É um prédio histórico, um prédio lindo, é uma biblioteca pequena, é infantil, mas... Se a população não pressiona, não fala, eles vão prolongando, vão adiando, né? Então, a gente tem que dar prioridade para o que é nosso, né? Tem que valorizar o patrimônio cultural, né? Assim como o nosso museu lá em Canavieiras, a nossa biblioteca Frane Peixoto, aqui a Jorge Amado, a biblioteca Jorge Amado, que é essa que eu estou falando que está no centro, que é uma biblioteca infantil, né? As nossas livrarias que estão se fechando, né? Fecharam, estão se renovando agora por um processo, enfim. Mas é isso. E assim, quando você tiver um próximo projeto para ser lançado, você já fique convidado a procurar a gente para a gente conversar aqui e apresentar esse livro novo. E outra coisa que eu já lhe faço o convite a todos que estão conosco. Na última terça-feira, só um minuto que eu vou passar a palavra para você novamente. Calma. Na última terça-feira do mês, nós temos o nosso sarau aqui, nosso sarau online, nosso sarau Tertúlias, com a tela aberta para quem quiser vir, aparecer, mostrar a cara e apresentar sua arte, sua música, sua poesia, seu poema, enfim. Então fica aí o convite. Na próxima terça-feira a gente ainda tem convidado por aqui, sempre 19 horas e 51 minutos. Agora, fique à vontade, fale o que o seu coração mandar, faça os seus agradecimentos, mostre os seus livros novamente e, ao final, nos traga aquele poema especial que eu pedi para você separar para o nosso encerramento. Então, Matheus,
a palavra está contigo. Fique à vontade. Então, 2024 eu lancei essa segunda edição e a gente vai dar continuidade esse ano de 2025 para lançar a terceira edição desta obra. Nós vamos lançar também a terceira edição desta obra aqui, contando Alagoas em prosa e versos, e vão ser lançadas na Bienal, a 11ª Bienal do Livro de Alagoas, que vai do dia 31 de outubro até o dia 9 de novembro, aqui em Alagoas. E eu gostaria de encerrar com essa poesia que eu escrevi, que faz parte da mostra cultural, né? Falando da importância de cuidarmos do nosso patrimônio, preservarmos nossas raízes. Só um momento aqui. Ok. Estamos aguardando. Poesia se intitula O Solo Frutífero da Cultura e da Resistência Alagoana. Alagoas, solo frutífero de um povo que cria, recria, produz arte, música, história e poesia, que encanta e embala o olhar e o coração de quem ainda não o conhece. Solo produtor dos nossos mestres, da dança do artesanato, das letras e da gastronomia. Solo ardente de um povo que batalha, que vai à luta e não desanima. Solo resistente, marcado pelo sangue de Domingos Calabá e Quilombo dos Palmares, valentes da luta pela liberdade. Solo resistente que nasce da essência do homem que planta, colhe e gera riquezas que movimentam a economia. Esse solo frutifica com a fé e a capacidade de cada cidadão que descobre sua habilidade, com alegria e simplicidade, repassa seus saberes aos que darão continuidade à história, para produzir frutos de honra e de glória, com mestria e retidão, atribuem o devido valor à cultura e à nossa tradição. Viva a cultura das Alagoas! Viva o patrimônio cultural! Além desses poemas, eu convido todos a conhecerem outras poesias de minha autoria, que está no portal Letras de Alagoas. Só pesquisar no Google. Letras de Alagoas, vai ter outras poesias lá, onde eu falo a respeito de patrimônio histórico e identidade alagoana. Maravilha. Então fica aí o convite para vocês conhecerem um pouco mais da história e do patrimônio cultural das pessoas, né, das Alagoas, pela voz de outros autores, de outros escritores, e o prazer de conhecer um pouco mais a história de superação e vida do nosso poeta Mateus Cavalcante. E é isso aí, gente. Muito obrigado a todos que estarão conosco. Fiquem todos com Deus e até terça-feira, às 19h51, aqui no Tertúlias com você. Tchau, tchau. Muito obrigado a todos vocês que nos prestigiaram. Muito obrigado, Tássio. E já
Estamos na expectativa de um novo encontro com muita mais história, muita mais poesia, muito mais valor e alagoanidade. Muito obrigado, gente. Tamo junto.